Graça e paz, irmãos. Amém? Um bom dia para você nessa manhã. Já estamos aqui gratos ao Senhor por ter acordado mais um dia, estarmos aqui juntos para louvarmos o nosso Deus e declarar que a nossa vida pertence ao único que é digno de todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Amém? Adore ao Senhor nessa manhã. Mas antes de começar a louvar ao Senhor, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Amém? Vamos falar com o nosso Deus nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai amado, estamos aqui, Pai, mais uma manhã, Senhor, para te agradecer, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia e por tua maravilhosa graça que é derramado sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, juntos, entronizados, para declarar e proclamar que só Tu és santo, Pai, só Tu és poderoso, e que o Senhor tem o poder e o controle de tudo, Pai. E que nessa manhã, Pai, independente de qualquer lugar que esteja cada pessoa, mas aonde esse som estiver alcançando, Pai, que pessoas possam ser transformadas, que pessoas possam ser mudadas pelo poder que há na Tua palavra, Deus, pelo poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Eu te amo tanto, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 filho, vem ser meu, filho,
porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Onde você estiver nesse momento, acredite que o Senhor irá de encontro à tua vida, que o Senhor irá de encontro à tua situação, que o Senhor, Ele tem o poder de enxugar o teu pranto. O Senhor, Ele tem poder de mudar a tua vida, porque Ele te ama, e Ele te ama independente de qualquer circunstância, porque antes da fundação do mundo Ele já te amava, Ele já me amava, e foi por isso que Ele mandou o seu Filho Jesus, o Cordeiro puro, para morrer por mim e por você. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero ser o Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e
Convido o irmão para trazer o estudo nessa manhã, amém? Que você possa continuar aí na sintonia, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor nessa manhã. Deus possa continuar abençoando a sua vida, que você possa pegar a sua Bíblia, o seu estudo, sua revista e estar acompanhando, amém? Está orando pela vida do irmão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado, mais uma vez, Pai, elevamos a nossa alma a Ti, Pai, declarando que o Senhor está neste lugar, Pai, porque a Tua palavra nos garante isso. E queremos Te pedir, Pai, nessa manhã, que através da vida do nosso irmão, Deus, o Senhor possa falar com nossa vida, o Senhor possa falar conosco, e que Ele possa trazer tudo aquilo, Pai, que está mediante a Tua palavra, e que Ele possa trazer a Tua verdade, Pai, uma verdade que muda vidas, que muda corações, que mudou no passado, muda hoje e continuará mudando no futuro, Pai. É isso que te pedimos, Pai, usa o Teu servo nessa manhã, em nome do Seu Filho amado Jesus, amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos compartilhar essa lição nessa manhã de domingo. Louvamos ao Senhor por todo esse aparato tecnológico que permite que mesmo nesse momento de pandemia, a igreja está em comunicação, né? Os irmãos estão dispensando o falar do Senhor, alimentando cada um de nós em nossas casas. Mas eu ainda quero orar mais uma vez ao Senhor, antes de começarmos a falar sobre a lição. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tão grande oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo teu falar que nos edifica dia após dia, nos livra e nos guarda. Senhor, que nesta manhã tudo que eu venha proferir seja unicamente a tua palavra e que possa edificar os teus santos, cada um onde estão, ó Deus, possam ser alimentados pela tua palavra, porque ela é vida para nós, ela nos edifica, ela nos salva, ela nos guarda e ela nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos esse domingo na lição 5. Na semana passada, o pastor Valdir esteve aqui falando sobre a lição 4 e falando sobre o Espírito Santo. E nós vamos ver que nessa lição ainda dependemos do Espírito Santo de Deus para que possamos cumprir esse tão grandioso propósito de Deus e essa prática que é testemunhar do Senhor Jesus. Então a lição 5 é uma lição que tem como título a prática de testemunhar o Evangelho, sugestões. Ela é proposta pelo pastor Elton Batista de Melo e, como nós já falamos, o título é Testemunhar o Evangelho. E o texto áureo, que está em 1 Coríntios 9, 23, ele diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Irmãos, antes de discorrermos da lição, é importante a gente atentar para o que ela sugere que nós venhamos testemunhar sobre o quê? Sobre o Evangelho. É de conhecimento dos irmãos que, como diz lá em João 4, 24, que Deus é Espírito. E Deus sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele é de eternidade a eternidade. Esse é o nosso Deus.
E esse Deus, Ele é perfeito, Ele é puro, e esse Deus também é santo. E há um desejo de Deus para conosco, é de sermos santos e que possamos conduzir as pessoas a serem santas também, a estarem dentro desse propósito de Deus e dentro dessa vontade de Deus, que é viver segundo os teus ensinamentos. Então eu gostaria de ler com os irmãos um versículo, 2 versículos, que se encontram em Levítico. Levítico 11, versículo 44, onde nós lemos: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, desde quando o Senhor tirou o povo do Egito, esse era o desejo de Deus, e esse é o desejo de Deus, que tenha o seu povo santo. E a palavra santo, ela nos leva a entender que é separado de tudo que é comum. E o que é comum? Comum é tudo isso que nós vemos no mundo e que não tem Deus. Isso é comum. Quando você vê um cristão andando nos princípios do Senhor, ele é incomum para o mundo. Então, amados irmãos, Deus tem esse seu plano, né? E o plano de Deus é que o homem viva com Ele, que esteja com Ele, que esteja permanentemente e eternamente com Ele, que é o culminar do propósito de Deus, que é chegarmos à Nova Jerusalém, onde habitaremos com o Senhor eternamente. Mas até lá temos um percurso a percorrer. Enquanto nós estamos nessa terra, nós temos que viver procurando e buscando fazer a vontade de Deus. Então, a prática de testemunhar o Evangelho, sugestões. O Evangelho, irmãos, eu queria ler um texto com os irmãos, que está em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ver o que é esse evangelho na realidade, né? Porque a palavra evangelho, ela significa boas novas, né? E evangelho também, irmãos, é um viver, né? É um modo de viver. O evangelho também é uma pessoa. E esses versículos aqui nos mostram o que é esse evangelho e como essa pessoa quer que nós vivamos. Então, Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o evangelho, ele é de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, o Evangelho, irmão, é o próprio Senhor Jesus.
é o próprio Senhor Jesus. Nos 4 evangelhos, e até no 5º evangelho, que é o livro de Romanos, que é considerado o 5º evangelho, nós vemos o Senhor nos levando e nos conduzindo a ter um viver que agrada a Deus. E ainda em Romanos, no versículo 16, nós vimos lá ainda falando a respeito do que é esse evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, a justiça de Deus, amados, é a vontade do Senhor Jesus. Por isso que se diz que Cristo cumpriu a justiça de Deus, porque Ele fez a vontade do Pai. A sua vida foi fazer a vontade do Pai. Então, graças ao Senhor pelo seu evangelho. Paulo experienciou isso. Paulo, ele, como diz no texto áureo, ele fala nesse versículo, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Então, Paulo anunciava o que ele experienciou, o que ele obteve como salvação. E nós, eu e você, da Igreja do Senhor, nós também tivemos aquele momento em que fomos salvos, e nós experienciamos e vimos, e dia a dia nós experienciamos a graça de Deus e o poder de Deus em nossas vidas. Então, é esse o propósito dessa lição, a prática de testemunhar o Evangelho, a prática de testemunhar o viver de Cristo e a vontade de Deus. O objetivo da lição é conhecer o que a Bíblia ensina sobre habilidades específicas na prática de anunciar o Evangelho. Perceber o que é importante usar de criatividade, sempre com equilíbrio e direção do Espírito Santo. E praticar, pregar o Evangelho, fazer discípulos e servir aos outros dá trabalho. Vamos nos envolver? É um convite, né? Um convite dessa lição. E o texto bíblico, os textos inspirativos, eles estão em 2 Timóteo 1:8 e 1 Coríntios 9:18, 19. E esses textos áureos, o inspirativo, irmão, eles falam de duas pessoas. Eles falam do apóstolo Paulo e fala também do seu cooperador Timóteo. Mas quem era o apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo, esse apóstolo que servia ao Senhor? Quem é você? Quem sou eu? Que fomos também chamados e escolhidos por Deus. Mas a Bíblia, ela nos fala quem era Paulo. Vamos ali, amados, em Atos 22. Atos capítulo 22, no versículo 3, alguns versículos. Atos 22, 3. Então, quem era Paulo? Ele dizia, eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel,
segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo era um judeu, foi chamado, e ele era zeloso nas coisas de Deus. Paulo tinha essas características. Nós também devemos ter essas características. Mais à frente, amado, ainda no capítulo 22, um dia, Paulo, mesmo com esse zelo, ele não estava enquadrado em servir ao Senhor conforme o Senhor queria. Ele ainda se via na antiga dispensação, mas o Senhor queria ele servindo na nova dispensação. E no versículo 10, Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, um perseguidor do Senhor, no versículo 10, quando o Senhor apareceu para ele, ele perguntou ao Senhor: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo, quando foi salvo, assim como nós, ele foi levado à administração da igreja. Quando Paulo foi salvo, já existia a igreja. E Paulo foi levado à administração da igreja. E ali, na administração da igreja, como essa lição faz para nós hoje, nos admoesta para que possamos viver o Evangelho, como também testemunhar do Evangelho. E ainda, no 22, a igreja disse a Paulo, o Senhor diz através dos seus servos na igreja, então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Irmão, eu passei por isso, você passou por isso. E o Senhor deseja que muitos venham a passar por isso, ser chamados, ser batizados, ser introduzidos no reino de Deus e servir ao Senhor, porque o Senhor Ele tem uma obra sobre essa terra, e essa obra de Deus, ela depende de mim, depende de você, depende de testemunharmos sobre o Evangelho de Deus, e termos essa habilidade para falarmos do Senhor. Então esse era Paulo. Paulo foi esse homem. Ele tinha suas qualidades, foi criado e instruído por Gamaliel. Foi instruído pelo o teu professor e orientador. Graças ao Senhor. E também, irmãos, aqui, o primeiro texto inspirativo, em 2 Timóteo 1,8, fala assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso Paulo falando ao teu servo Timóteo, que era seu cooperador. E quem era Timóteo?
Eu queria ler com os irmãos Atos 16. Atos 16. A partir do primeiro. Irmão Paulo foi instruído por Gamaliel. Então, irmãos, aqui diz: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, Timóteo, ele era também descendente de judeus, a sua mãe era crente no Senhor Jesus, e ele ouvia falar do Evangelho, ele ouvia Paulo, ele ouvia a sua mãe, e ele foi chamado por Deus, também como nós, para pregar o Evangelho. Em 2 Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, é também dito sobre Timóteo, quem era Timóteo. Então diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que em ti também. Então Paulo, como Timóteo, eram pessoas, irmãos, que viviam na presença do Senhor, andavam na presença do Senhor, buscavam o Senhor e foram constituídos por Deus e chamados por Deus. Assim também como eu e você, que somos e fomos alcançados pela pregação do Evangelho, pelo testemunhar desse Evangelho. Então, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do apóstolo Paulo, pela vida do teu servo, do seu cooperador Timóteo, servo do Senhor, e pela vida de cada um de nós, que possamos testemunhar do Senhor e pelo Senhor. Vamos à introdução da revista, irmão. Nós tivemos esse pequeno pano de fundo para a gente entender um pouco essa questão do que é o Evangelho, né? Qual é a vontade e o plano de Deus. Quem foram essas pessoas que o nosso amado pastor Elton pegou como exemplo aqui para nos ajudar nesta lição e nesse encargo que é testemunhar do Evangelho, testemunhar do Senhor. Então, a introdução da lição, ela diz: nós cristãos temos uma missão soberana. Nós cristãos temos uma missão soberana. Irmãos, essa primeira fala aqui, nós não poderíamos deixar de ler um versículo na palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Onde o Senhor diz na sua palavra, isso Ele fala para mim e para você, para cada um de nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa missão de pregar o Evangelho, mas o Senhor, Ele está conosco.
mas há uma dependência, né? E essa dependência é de como eu estou com o Senhor, de como você está com o Senhor. Será que eu estou testemunhando? Será que eu estou dando esse exemplo? Será que eu estou vivendo a minha vida preocupado em saquear o Egito com as coisas seculares? Eu estou testemunhando do Senhor? Eu estou contribuindo para que outras vidas venham a alcançar o falar de Deus, venham serem salvos pelo Senhor? Então, por isso que ele chama a atenção logo aqui na introdução: nós cristãos temos uma missão soberana. Levar a mensagem de Jesus Cristo a outras pessoas. Atos dos Apóstolos é o livro que inaugura a igreja cristã no Novo Testamento, e para nós é um livro da Bíblia que ainda continua sendo escrito através dos nossos atos diários de fé em Cristo, que comunicam ao mundo a presença, o poder e a glória do Senhor, através do feito do Senhor, através do feito da cruz e da ação do Espírito Santo. Nós vimos lá em Mateus 28 que o Senhor estará conosco. E esse Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus que está conosco hoje. E Ele nos ajuda. Eu queria ler com os irmãos João 14, para a gente. João 14, no versículo 18. Onde o Senhor diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor foi, mas o Senhor também voltou. Hoje o Senhor é o Espírito, é esse Espírito Santo que nos assiste e nos auxilia. E no 26, no versículo 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amado irmão, o Evangelho não é uma palavra minha, não é uma palavra sua, mas é a palavra do Senhor em nossas vidas. É a palavra do Senhor guardado em nosso bom depósito. E aí o autor da lição, ele continua: eu sei que o Senhor fez em minha vida, como eu sei o que o Senhor fez em minha vida, como o meu coração foi transformado e que o Espírito Santo está fazendo no meu caráter hoje, para que eu seja mais parecido com Jesus. Então, o próprio pastor aqui, ele testemunha dessa maravilhosa ação do Espírito Santo na vida dele e o que tem sido feito na vida dele, essa palavra de Deus. E que ela nos leva a parecer com o Senhor dia após dia. Se nós estivermos no encargo do Senhor, irmãos, lendo a palavra, comendo dessa palavra e praticando essa palavra, esse exercício é que nos leva no crescimento na vida, no crescimento em vida, e que nos faz cada dia mais com que pareçamos com o Senhor Jesus. E o expressemos onde nós estivermos, em nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. Então essa é a vontade de Deus.
e mais parecido com Jesus. Essa é a vontade do Pai. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor, irmãos, antes de vir para a terra, ele era o unigênito. Depois que ele veio para a terra, viveu aqui 33 anos e meio, padeceu e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. Ele se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro filho de Deus dentre muitos irmãos. Por isso que ele fala lá em João 20, vai Maria, e fala a meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, e aos meus irmãos. É ali onde, primeira vez que o Senhor nos chama de irmãos. Então a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E para que nós sejamos semelhantes a Cristo, é necessário o trabalhar do Espírito, que é a sua palavra em cada um de nós. Aí ele diz aqui, continuando, você também sabe. No entanto, posso afirmar que muitas vezes nos bloqueamos na hora de testemunhar a outras pessoas. No fundo, valorizamos as nossas limitações e perdemos a oportunidade de impactar uma vida com as boas novas do Senhor. Por que que nós perdemos essa oportunidade? Por quê? Aí vem a pergunta, né, irmão? Como é que eu estou diante do Senhor? Eu estou mais vivendo para mim mesmo? Ou será que eu também estou preocupado com o que propõe essa lição, que é testemunhar o Evangelho, fazer a vontade de Deus? Aí ele prossegue, concluo que o problema não é saber o que fazer, mas saber como fazer. É verdade. Nós sabemos que nós precisamos fazer, pregar o Evangelho. Mas nós fazemos, estamos sendo fiéis nesse ide do Senhor. E sabemos como fazer isso. Esse é o que nós vamos ser ajudados por essa lição. Mas é necessário uma qualidade, irmãos. Uma qualidade. O pastor aqui, ele usou 2 servos do Senhor que eram aplicados na palavra de Deus. E em 1 Timóteo 3,14, vamos, 1 Timóteo 3,14. 2 Timóteo, perdão, irmão. 2 Timóteo 3,14. É dito: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é necessário, irmãos, permanecer na palavra de Deus. E em 1 Timóteo 6:20,
é-nos dito: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. O apóstolo Paulo, ele orientou ao teu servo Timóteo a guardar no bom depósito. Esses versículos aqui, irmãos, eles nos orientam a nos expormos constantemente essa palavra de Deus, e aí nós teremos ela no nosso bom depósito, para quando o Senhor nos utilizar, nós termos ela para ser usada pelo Espírito. Então é necessário que nós nos exponhamos à palavra de Deus. Então ele continua dizendo que muitas pessoas têm dúvidas com relação a como dar testemunho sobre sua fé, sobre Jesus Cristo. Como falar, de que forma, qual a melhor maneira, o que dizer. Nessa lição queremos deixar algumas orientações para você preparar o seu testemunho e assim ser um poderoso instrumento de Deus para muitas pessoas. É necessário, antes, irmãos, ter um viver com o Senhor. É necessário. E eu gostaria de ler com os irmãos 2 versículos. Por que é necessário ter esse viver? João 7,38, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, nos é dito: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso o Senhor disse concernente ao Espírito que ia entrar em nós, que é o próprio Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então esse fluir, quem é esse fluir? É o próprio Cristo, irmãos. É o próprio Cristo. Não só na expressão verbal, mas também nos nossos modos, na nossa forma de viver, no nosso caráter. Muitas vezes nós somos devedores nesses aspectos. Por isso que 1 João fala lá no capítulo 3, que nós devemos nos policiarmos, porque não sabemos ainda o que haveremos de ser. É necessário. E mais necessário ainda é que a igreja viva em união e nós um ajudando o outro mutuamente, para que venhamos ser fortalecidos e ter esse viver. E ainda em João 6:57, João 6:57, o Senhor disse: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso que é necessário, irmãos, estar exposto a essa palavra, para que venhamos saber o que fazer, como fazer, porque nós sabemos o que é necessário fazer. Até quando teremos essa oportunidade? Então temos que estar atentos a isso. Então ele continua: podemos classificar os testemunhos em 4 tipos básicos. Primeiro, testemunho de como foi a minha conversão a Cristo. Segundo, testemunho sobre algum milagre que Deus fez em minha vida. Terceiro, testemunho sobre uma passagem da palavra de Deus. E o quarto, testemunho a partir das minhas ações e atitudes diárias coerentes com a fé cristã, com o modo de vida que o Senhor deseja que eu e você tenhamos. É importante compreender
as partes de cada um desses tipos de testemunhos e saber como anunciá-lo de maneira que a comunicação seja efetiva e resulte numa ação positiva na vida daquele que ouve. Muitas vezes, irmãos, a gente tem uma oportunidade e às vezes a gente tem até no bom depósito, mas por falta de exercitar esse dom, às vezes a gente acanha e não manifestamos a palavra de Deus naquele local. Por isso que é bom a gente sempre, nesses momentos, lembrar de João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E nós devemos lembrar disso do Senhor. Então vamos ao ponto 1, a esses pontos, amados. Testemunho da conversão. Cada um de nós cristãos passou por uma experiência única e transformadora. Mesmo um cristão carnal teve um momento de entregar-se ao senhorio de Cristo. No caso de um cristão carnal, o seu testemunho fica mais parecido com uma história. Quem se enquadrar nessa categoria de cristão deve cuidar com o que diz, pois o seu testemunho de conversão será confrontado com o quarto tipo de testemunho. Aí as pessoas vão perceber que você falará uma coisa e faz outra, ou seja, não é coerente. Nesse caso, ao invés do seu testemunho ser efetivo, ele vai gerar ainda mais bloqueio naquele que ouvir. Mas para a grande maioria de cristãos que são sérios, que obedecem à palavra, a transformação fica evidente e as pessoas realmente percebem que houve uma mudança. Ou seja, quem está no mundo percebe que, de fato, teve uma experiência com o Senhor. No entanto, se eu não souber comunicar o meu testemunho, posso prejudicar o resultado esperado. Uma boa recomendação é que você escreva e responda a seguinte pergunta. Você pratica em casa. Aí, na sequência, vai ensinar o que você deve, como você deve fazer, né? Algumas perguntas. Como era a minha vida? Como foi que Jesus me encontrou? O que Jesus fez naquele dia maravilhoso? Então, é importante a gente estar fazendo essa análise em casa para poder falar do Senhor com tranquilidade. O segundo ponto é testemunho de algo que Deus fez em sua vida. Esse é o testemunho de um milagre. Todos os dias, nosso Deus está esperando milagres, está operando milagres, livramentos e fé em nossa vida. Mesmo nos dias difíceis, a sua misericórdia e a sua graça estão presentes. A misericórdia, Deus não me dando o que eu mereço, que é condenação e castigo. E a sua graça é Deus me dando o que eu não mereço, que é perdão e salvação. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, como diz lá em Lamentações 3:22. E a sua graça e abundância é eficiente. Como Paulo fala lá, quando ele deu aquele testemunho em 2 Coríntios 12, quando ele teve aquela visão celestial e ele falou, dando aquele testemunho cheio de graça e com muita propriedade. Portanto, esse tipo de testemunho deve ser fácil, mas mesmo assim, muitos se enrolam a contar sua história. Então, recomenda-se que você, mais uma vez, escreva, pratique, como vimos ali no ponto 1. Então, é importante, irmãos, nós estarmos atentos, né, e preocupados como nós vamos
dar esse testemunho de algo que Deus fez em nossas vidas. Porque realmente Deus faz muitas coisas maravilhosas em nossa vida. Aí ele pergunta: qual o milagre que você recebeu e que mais impactou em sua vida? Então nós temos muitos milagres, irmão, que o Senhor faz, e muitas vezes nós pensamos que não são milagres, mas o Senhor está agindo em nossas vidas constantemente. O terceiro ponto é o testemunho sobre a palavra de Deus. A vida cristã deve ser de aprendizado e crescimento diário, visando nossa maturidade. O Senhor deseja que tenhamos um crescimento em vida. Precisamos ler e meditar na palavra de Deus diariamente, pois é através dela que conhecemos o caráter de Deus. Então nós temos que conhecer essa palavra de Deus para estar manifestando essa palavra de Deus onde nós estivermos, seja tomando um café, seja no trabalho, seja numa viagem. Nós devemos estar falando Deus, testemunhando Deus, para que nós sejamos edificados em crescimento na vida e também possamos edificar pessoas. Então é importante, irmãos, nós termos esse conhecimento, laborar nessa palavra, porque a palavra é espírito e vida. Aí ele nos pergunta: quando você fala, as pessoas param para ouvir? Então, você está no Espírito ou você está em você mesmo? Você torna Cristo atraente ou Cristo não é atraente quando você fala? Precisamos prestar atenção nisso, e para isso nós precisamos nos expormos a essa palavra de Deus, que é o que fala nesse ponto 3. E no ponto 4, diz: testemunho em seu agir. A forma como agimos impacta muito mais do que falamos. É verdade. Muitas vezes nossos filhos em casa aprendem mais com o nosso proceder do que o que nós falamos verbalmente. A comunicação mais efetiva no reino de Deus se dá através das nossas respostas aos problemas que enfrentamos no dia a dia. Você já ouviu falar na expressão crente de pau oco, mentiroso, hipócrita, e outras ainda mais pejorativas? Pois é, as pessoas estão sempre de olho em nosso proceder. Quantas vezes defendemos Cristo em tantas ênfases no nosso cafezinho, no nosso trabalho, e muitas vezes nós não temos um proceder adequado. Às vezes, irmãos, nós somos acometidos por coisas seculares. E nós cristãos também temos que ter dois olhares nesse sentido. Às vezes uma pessoa passa por um momento difícil, uma dificuldade, e ele se torna devedor em algum aspecto. Aquele mais crescido muitas vezes o acusa, o julga por não o conhecer. E muitas vezes as coisas não é assim. E muitas vezes aquele que está passando por aquele momento difícil, ele pouco é ajudado. E ele muitas vezes recebe mais o julgamento. Então, é importante prestarmos atenção no nosso agir, em todos os âmbitos. Não ser precipitado nos nossos julgamentos. Precisamos praticar o amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a expressão do Evangelho. Mas nós somos ávidos e rápidos para julgarmos. Então ele diz: nossas atitudes, nossas respostas aos problemas precisam ser coerentes com a nossa fé. O que diz lá em João 4,16? Deus é amor. Deus veio, irmãos, para edificar. Deus veio para nos salvar, para nos fazermos cada dia mais próximos dele. Essa é a vontade de Deus. Esse é o crescer em vida.
é cada dia se parecer mais com o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Se você carrega traumas, decepções, angústias e lhe falta compreensão dos valores do reino de Deus, participe mais da sua igreja, converse com seu pastor, deixe a palavra mudar a sua vida, que a sua vida seja um exemplo de cristão, imitador de Cristo. Nada menos do que isso fará diferença no mundo. As pessoas veem Cristo através de você. Eu queria ler um versículo com vocês aqui, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5:12. Que diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos deu a igreja, o Senhor nos deu os seus profetas, o Senhor nos deu os pastores, mestres, diáconos, os irmãos, os anciãos, todos aqueles que laboram na palavra de Deus, para que eles nos edifiquem, para que eles nos faça permanecer nos caminhos do Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí ele pergunta aqui no ponto 4, converse em casa com o seu cônjuge sobre como está a efetividade real do seu testemunho de vida. Permita que os seus cônjuges confronte com você. É verdade, muitos pastores, muitos servos de Deus dizem que o melhor laboratório é a nossa casa, é o nosso lar. Como é que você se comporta na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos? Se o Senhor é expresso em você, na sua casa, o Senhor é expresso em todo e qualquer lugar do seu viver. E na conclusão diz: as oportunidades de testemunhar de Cristo e do amor de Deus ao mundo brotam em todos os lugares e tempos. Numa conversa de rua, num evento público, no local de trabalho, no lar, jamais deixe de testemunhar. Fale com simplicidade, com o coração desejoso de glorificar a Deus. Há uma promessa maravilhosa. Você pode se apropriar agora. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Pense com antecedência no seu testemunho, compartilhe com seus irmãos de fé e proclame ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa lição, irmãos, não só nesses aspectos didáticos que foi colocado aqui, mas nós temos que atentar para esse viver desses dois homens que foram exemplos citados nessa lição, que é o apóstolo Paulo e o seu cooperador Timóteo. Que nós venhamos, irmãos, no nosso viver diário, testemunhar do Senhor. Nós vamos ter um viver como fala o Senhor em Mateus 5, 14, 16. Que possamos verdadeiramente ser sal e verdadeiramente ser luz. Mas não só isso, que também possamos ter a natureza do cidadão do reino, que é expresso na palavra de Deus, nas bem-aventuranças. Então, louvado seja o nome do Senhor, que sejamos expostos a essa palavra, dia após dia, e que nós, como igreja de Deus nessa terra, venha ter uma comunhão santa, como o Senhor é santo, pura, como o Senhor é puro, e que possamos ser edificados mutuamente. Louvado seja o nome do Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos falando da palavra
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém.